Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho de porcentagem, probabilidade e estatística. Então vamos lá, passo a passo, analisando aqui uma manchete de jornal que fala sobre o consumo de cigarros. Diz assim: de acordo com alguns dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 90% dos casos de câncer no pulmão tem como responsável o tabagismo. 33% da população mundial fuma. 25% das doenças vasculares são causadas pelo hábito de fumar. 12% da população mundial feminina fuma. E 50 doenças diferentes são causadas por consumo de derivados de tabaco. Além disso, a fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas. Essa informação está no site do INCA, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, disponível no www.inca.gov.br/tabagismo. Esses dados são comuns em jornais, revistas, sites de notícias. O tempo todo a gente se depara com notícias como essa, que relacionam uma informação a uma porcentagem, a um percentual, a uma fração. E é isso que nós vamos falar hoje. A gente vai voltar um pouquinho em frações para falar de porcentagem e probabilidade, tá bom? Vamos lá. Analisando então essa notícia, o que nós temos aqui? Repare que nessa notícia, na maioria das informações a seguir, aparecem as quantidades seguidas do símbolo, porcento. Se lê assim mesmo, porcento, né? Que significa porcento. Nessa notícia, então, nós temos 33% da população mundial fuma. É uma informação que está nessa notícia. 33%. 33 por 100. 33% que é igual a 33 por 100. Repara, porcentagem ela pode ser escrita na forma de fração, certo? Com o denominador 100. Daí vem o termo porcento, por 100. Então, 33 em cada 100 pessoas são fumantes, é isso que diz a matéria. 90% dos casos de câncer no pulmão tem como responsável o tabagismo. 90%. 90 por 100. Essa é a relação que nós fazemos. Então, 90 em cada 100 casos de câncer de pulmão são causados pelo tabagismo. A mesma coisa, 12%. 12% da população mundial feminina fuma. É outra informação que está na notícia. 12% que é igual a 12 por 100. Então, 12 em cada 100 mulheres fumam. Certo? Isso é porcentagem, gente. Essa é a relação que eu tenho que fazer. Não é? Repara, sempre uma fração com o denominador 100. Então, o total para a gente, quando eu penso em porcentagem, o total, o todo, é igual a 100%. Veja essa representação aí no círculo. Esse círculo foi todo pintado, então corresponde a 100%. Ok? 100 de 100. 100 dividido por 100 é igual a 1. Então eu estou falando do inteiro, do todo. Bom, então 50% é a metade de 100. 50% é 50 por 100, que é igual a 1/2, metade. Para encontrar 50% ou 1/2 de um todo, basta então dividi-lo por 2. Tá? Basta saber então que 50% corresponde a metade. Eu faço uma divisão por 2. Vocês se lembram de simplificação de fração? Olha só, se a gente pensar aqui nessa fração, vamos escrever um pouquinho. 50 por 100, não é? Se eu dividir 50 por 50, dá 1. E se eu dividir 100 por 50, dá 2. Veja, eu estou simplificando. Lembram de simplificação de fração? – 25%, então, metade da metade, ou seja, 1/4 do todo. 25%, que é igual a 25 por 100, que é igual a 1/4. Então, para encontrar 25%, ou seja, 1/4 de um todo, basta dividi-lo por 4.
Vamos guardando então. 100% o todo, 50% a metade, 25% a quarta parte. Basta dividir por 4. 10%. 10% do círculo corresponde à décima parte. 10%, 10 por 100, que é igual a 1/10, é a décima parte. Para encontrar 10% ou 1/10 de um todo, basta dividi-lo por 10. Certo? É a décima parte. E 1%? 1 por 100. Um centésimo, 1% do círculo corresponde à centésima parte do círculo. Para encontrar 1%, basta dividir o todo por 100. Eu encontro o 1%. Então, sabendo dessas informações básicas sobre porcentagem, vamos falar um pouquinho de probabilidade. O que é probabilidade, gente? É um ramo da matemática que estuda as chances, as possibilidades de se obter um determinado resultado. Tá? Isso é probabilidade. Então, vamos analisar essa situação aqui. Márcia vai colocar em um estojo estas fichas. Observe as fichas e responda. Quantas fichas são ao todo? Vamos escrever? Vamos anotar isso. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fichas nós temos aqui. 10 fichas. Em quantas fichas está escrito um número múltiplo de 5? Opa, quais são os múltiplos de 5? Todos aqueles terminados em 0 e 5. Então nós temos aqui múltiplos de 5. 15, 20, 35, 50, 40, 25, 30 e o 5. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fichas. 8 fichas das 10 fichas são múltiplos de 5. E em quantas fichas há números que não são múltiplos de 5? Em 2. As 2 que sobraram, as 2 de 10. Certo? Então, veja, eu estou falando de 8 fichas, que são múltiplos de 5. De quantas? De 10. 8 de 10. Então, eu posso escrever assim. 8 décimos. 8 fichas de 10. Essa é a probabilidade de ocorrer fichas múltiplos de 5 nesse universo de fichas que eu tenho aqui. Tá? Nessas 10 fichas, 8 são números múltiplos de 5. Isso é probabilidade, gente. Simples assim. E as fichas que não são múltiplos de 5, né? 2 de 10, ou seja, 2 décimos. Se Márcia pegar ao acaso, sem olhar, uma dessas fichas, é mais provável pegar uma ficha com um número múltiplo de 5 ou uma ficha com um número que não é múltiplo de 5? O que vocês acham? É óbvio que a possibilidade, a probabilidade é de pegar uma ficha múltiplo de 5, porque existem mais fichas que são múltiplos de 5, certo? Então essa é a probabilidade, pegar uma ficha múltiplo de 5. Outra situação em que usamos probabilidade. Guilherme e Carlos vão disputar no par ou ímpar quem vai escolher o filme a que vão assistir. Então aqui é uma disputa de par ou ímpar. Guilherme pediu par e Carlos ímpar. Qual é a probabilidade de o resultado ser par? E por quê? Bom, podemos dizer que a probabilidade de o resultado ser par é de 1 em 2, ou seja, 1/2. Gente, vou até pegar uma canetinha aqui para fazer anotações. 1/2. Eu tenho duas possibilidades, né? O par ou o ímpar, apenas duas. Então, a probabilidade de dar par é de metade, 50%, 1/2. Concordam? 50%, metade.
Também podemos dizer que a probabilidade de o resultado ser ímpar é de 1/2, a outra metade. Isso significa que a probabilidade de resultado par é igual à probabilidade de resultado ímpar. Não é? Eu só tenho duas opções. Então, ou par ou ímpar, 50% para cada opção. Outra situação, Vitor colocou em uma caixa 8 bolas de gude coloridas de mesmo tamanho, sendo 5 amarelas e 3 azuis. Se ele pegar uma bola qualquer, qual a probabilidade de a bola ser amarela? A probabilidade de a bola ser amarela é de 5 em 8. Eu tenho 8 bolas no total. 5 são amarelas, então a probabilidade é de 5/8. 5 em 8. Pelas situações apresentadas, é possível determinar a probabilidade de um evento expressando esse valor por meio de uma fração. Nesse caso, 5 em 8 opções, no total, 5/8. Essa fração é denominada probabilidade de ocorrência do evento. Gente, isso é a probabilidade. Não é? Da mesma forma, eu posso dizer que a probabilidade de ocorrerem bolas azuis, né, no caso do Vitor retirar uma bola ao acaso, então a probabilidade de que essa bola seja azul é de 3 em 8, 3/8. Tá certo? Então, nesse momento, a gente vai tratar a probabilidade na forma de fração, tá bom? E é isso por hoje. Façam as atividades, qualquer dúvida assistam o vídeo novamente para tirar dúvida, tá? E consultem o seu professor. Um grande abraço e até a próxima aula.